Imagina você acordar todo mês com o dinheiro pingando na sua conta. Detalhe, em dólares. Sem depender do governo brasileiro e, detalhe, sem depender do real, uma moeda extremamente fraca. Isso só é possível com uma estratégia de investimento que pagam dividendos em dólar na sua conta. Neste vídeo eu vou te mostrar os ativos mais eficientes e mais acessíveis para você, brasileiro, começar a ter renda passiva em dólar. Primeiro item, o que são esses investimentos que pagam essa renda passiva em dólar para você? Segundo item, quais ativos você pode comprar ainda hoje para receber essa renda passiva mensal? Terceiro item, quanto você precisa realmente investir para viver disso? Quarto item, e mesmo com você com pouco capital, como você pode começar? Meu nome é Paulo Coutinho, eu sou especialista em investimentos, eu tenho 25 anos de mercado financeiro e este canal é perfeito para você que quer investir no exterior com segurança. Vem comigo! Ah, agora acho que foi bom, hein? Foi uma... O que são dividendos? Imagina que você é dono de uma padaria. No final do mês, se essa padaria teve lucro, você pega parte deste lucro para você. Isso é um dividendo. Uma parte do lucro de uma empresa, distribuído para quem? Para os donos. Se você compra ações ou cotas de fundo, você vira sócio. E quando tem lucro, você recebe esses dividendos. Por que receber em dólar? Porque o dólar é uma moeda muito forte. Ela não perde o valor como o real. Se você ganha R$500 e a inflação subir, você perde o poder de compra. Mas se você ganha $100 por mês e o dólar sobe, seu poder de compra no Brasil aumenta. Vamos dar um exemplo. Se o dólar está R$5 e você recebe $100 de dividendo, isso significa R$500 na sua conta. E isso sem vender nenhum ativo. Mensal versus trimestral. Empresas como Coca-Cola, Apple pagam dividendos a cada 3 meses. Mas existem ativos que pagam todo mês, como o seu salário. Isso ajuda muito quem quer viver de renda ou ter previsibilidade. Ou seja, vamos focar nestes. Tipos de ativo que pagam mensalmente. Primeiro, o ETF, Fundo de Ações ou Estratégias. 2. REITs, Fundos Imobiliários dos Estados Unidos. 3. Ações específicas que pagam todos os meses. ETFs mensais. O que são ETFs? É um cesto de ativos que você compra parte deles. E aí você compra parte desses ativos e recebe o lucro mensalmente. Eu fiz um vídeo passado que chama Tudo sobre ETF. Lá você tem toda a definição e tudo que você tem que saber sobre ETF. Assiste lá. O JP é um ETF americano que paga em média 0,8% ao mês sobre o valor da cota. A cota aqui é simples. Cada cota vale $55, 0,8% de $55 dá 0,44 cents por cota e por mês. Se você tem 1.000 cotas, você recebe então as 1.000 cotas multiplicados pelos 44 cents ao mês, que vai dar $440 mensais. Isso é que o JP entrega de dividendo mensal em dólar, vindo de uma estratégia que combina ações do SP500 com a geração de renda via opções. É uma renda passiva consistente, líquida e em moeda muito forte. Exemplo 2, QYLD. Esse é o QYLD, é um ETF que opera em covered calls sobre o índice Nasdaq 100, ou seja, ele vende opções sobre as ações da Nasdaq para gerar renda. Como resultado, ele distribui cerca de 1% ao mês em dividendo em dólar com pagamentos mensais. A simulação, preço por cota $17, 1% ao mês vai dar 17 cents por cota. E se você tem 1.000 cotas, a conta é muito simples. 1.000 cotas multiplicado pelos 17 cents, que vai dar $170 por mês. É exatamente esta simulação que mostra que você investe $17.000 e recebe cerca de $170 por mês em dividendos. O QYLD é um exemplo de ativo que monetiza a valorização da Nasdaq, convertido isso em renda. É um instrumento ideal para quem busca fluxo constante de dólar, com exposição em tecnologia, mas com foco em geração de caixa. Vem em valorização de capital. Riscos deste ETF: muito yield e pouco crescimento. A renda pode cair em tempos de crise. Só preste atenção nisso, tá? Aproveitando, isso não é uma recomendação de compra, é um vídeo completamente informativo para que você analise não somente os ativos que eu estou dizendo aqui, mas qualquer outro ativo que você queira também. E ali é por sua conta.
Está gostando desse conteúdo? Já deixa o seu like e já vamos falar dos REITs. REITs mensais. O que são REITs? São muito similares ao fundo imobiliário no Brasil. Então, eles têm ali alguns imóveis, como hospitais, como galpões logísticos, como outros tipos de galpões para locação, e eles te pagam parte do lucro para vocês. Por lei aqui nos Estados Unidos, ele é obrigado a distribuir 90% deste lucro. Realty Income. A Realty Income, pessoal, foi fundada em 1969 com um modelo de negócios muito simples. O que ela faz? Compra imóveis físicos para alugá-los para empresas sólidas. Ficou muito conhecida porque paga bons dividendos mensais de forma estável há muitas décadas. Ela investe em imóveis comerciais essenciais como farmácias, CVS, Walgreens, grandes supermercados como Walmart, academias, lojas de conveniência, entre outros contratos gigantescos. Seus contratos são de longo prazo, do tipo Triple Net, que quer dizer o quê? Onde o inquilino paga aluguel, impostos, manutenção, seguros e todos os custos. E hoje é um dos REITs mais respeitados da Bolsa Americana, com mais de 13 mil propriedades e mais de 650 meses seguidos de pagamentos de dividendos. É um sonho para quem busca renda previsível em dólar. O Realty Income, ele paga dividendos mensais com uma previsibilidade que virou uma marca registrada dele. É a simulação que está na imagem. O dividendo mensal é de 25 centos por cota. Se o preço da cota está a $52, você com 1.000 cotas investe $52.000. Multiplicando os valores das cotas, que são 1.000 vezes os 25 centos, você vai ter por mês $250. Dividendos estáveis em dólares pagos mensalmente por uma empresa com mais de 50 anos de histórico de distribuição de dividendos. O foco aqui é renda com base em ativos físicos e alta demanda logísticas com contratos de longo prazo. A Stag Industrial é um REIT focado em galpões logísticos e indústrias aqui nos Estados Unidos. Foi fundada em 2010 e tem como melhor estratégia investir em imóveis que atendem operações de armazenamento e distribuição de e-commerce. Ou seja, setores que cresceram muito com toda essa nossa digitalização. A Stag, ela tem mais de 560 propriedades em 40 estados americanos, muitas delas alugadas para empresas como a Amazon, a FedEx e grandes indústrias. Seus contratos são de longo prazo e os inquilinos são sólidos. O grande diferencial é que ela paga dividendos mensais e atrai investidores que buscam renda passiva, principalmente em dólar. É considerada a opção estável e resiliente no setor de logística. A Stag Industrial são galpões industriais e logística, como a Amazon, entre outras gigantescas empresas. Os dividendos são mensais, 12 centos por cota, o valor da cota $36. Se você tem 1.000 cotas, o investimento total é de $36.000. O rendimento mensal fica 1.000 cotas vezes 12 cents, que serão $120 por mês. A Stag é a maneira muito sólida de você expor o seu portfólio no mercado imobiliário logístico americano, com uma renda passiva mensal bem grande e com previsibilidade. Muito ideal, pessoal, para quem quer construir um fluxo de caixa em dólar com base em imóveis comerciais essenciais para o funcionamento da economia real nos Estados Unidos. EPR Properties. A EPR Properties é um REIT especializado em imóveis voltados para entretenimento, educação e muita experiência. Foi fundada em 97, ela investe em ativos como cinemas, escolas particulares, parques aquáticos, academia de escalada e centros de lazer. Ela se diferencia por apostar em imóveis que geram fluxo de caixa constante para o público e muita receita. Entre seus maiores inquilinos estão as redes como AMC Theater e o Top Golf, que são lazeres esportivos e escolas nos Estados Unidos. Apesar de atuar em um setor mais cíclico, a EPR tem também uma carteira diversificada de contratos longos que paga excelentes dividendos mensais, ou seja, com yields muito atrativos. É muito procurado por investidores que aceitam um pouco mais de risco e em troca de um retorno mensal mais alto. EPR Properties é um REIT que aposta na economia americana com muita excelência, por isso que entrega uma das maiores distribuições de dividendos da categoria. Explicando essa simulação, o dividendo mensal atual é de 27 centos por cota. A cota está em torno de $42. Se você investir 1.000 cotas, vai dar $42.000. O rendimento mensal fica, então, 1.000 cotas multiplicado por 27 cents, que vão dar $270 por mês. A EPR
Combina alta previsibilidade de fluxo com ativos físicos em setores que não estão disponíveis no mercado financeiro tradicional. Isso é muito importante. É uma forma de expor uma parte do seu portfólio no setor educacional, de entretenimento nos Estados Unidos, com os dividendos mensais em dólar e com contratos de longo prazo. Setores de REITs relevantes: logística, data centers e saúde. Ações mensais. Enfim, antes de começarmos, eu preciso falar para vocês o que são dividend yield, ou somente yield, que é muito utilizado por jargões do mercado. Então, nada mais é do que um percentual que a empresa paga em dividendos em relação ao preço atual desta ação. Payout ratio nada mais é do que um percentual da empresa distribuído aos acionistas em forma de dividendo. Ex-dividend date. O que é isso? É a data limite para ter o direito do próximo pagamento de dividendos. Então, feitas as principais nomenclaturas ali que a gente está acostumado quando fala de ações, agora vamos para as empresas. JP Morgan Chase, o maior banco dos Estados Unidos e um dos mais antigos do mundo. Ele surgiu numa fusão de grandes instituições e tem raízes do lendário banqueiro John Morgan, no século XIX. O JP Morgan, o banqueiro, literalmente salvou o sistema financeiro americano ao reunir capital privado e impedir o colapso dos bancos, algo que só o governo há décadas faria depois com o Fed. Hoje o JP Morgan Chase atua globalmente no varejo, no corporate banking, gestão de fortunas e investimentos. É conhecido pela sua solidez, lucratividade e principalmente bom pagamento de dividendos, sendo que uma das ações favoritas do povo americano em busca de renda passiva e segurança. JP Morgan. Aqui na imagem você vê os números atuais. Dividendos pagos na oração são $5,60. O payout ratio ele é de 25,32, ou seja, o banco distribui cerca de 25% do lucro líquido aos acionistas e reinveste o restante no próprio negócio. Muito interessante isso. Aqui explicando a imagem, o valor da ação em 6 de junho tinha de $265,73. Se você tiver 1.000 ações, o valor investido será de $265.730, com dividendos ali ao ano de $5,60 por ação. Aí o total anualizado vai ficar as 1.000 ações que você tem, vezes os $5,60, que vão te dar ali um retorno anual de $5.600. Se você dividir isso daí por mês, vai te dar $466,67 todos os meses. O JP Morgan é um clássico do portfólio defensivo internacional, o maior banco do mundo. Não tem a mesma taxa de dividendo que os REITs ou os ETFs de renda, né? Mas compensa com a solidez e o crescimento constante na exposição no sistema financeiro global. O McDonald's começou em 1940 em uma pequena lanchonete na Califórnia, criada pelos irmãos Richards e Morris McDonald's. E foi em 1955 que o vendedor muito famoso, Ray Kroc, entrou para a história e transformou os negócios dessa gigantesca global. Ele padronizou o modelo de franquias, criou processos eficientes e preparou e espalhou a marca pelo mundo inteiro. Hoje, como vocês bem sabem, o McDonald's está presente em mais de 100 países, com cerca de 40.000 restaurantes. E é um dos maiores pagadores de dividendos dos Estados Unidos, com mais de 45 anos seguidos de aumentos e uma marca forte com receita totalmente previsível e alto poder de geração de caixa para você que está buscando empresas que pagam bons dividendos. Além de operar em restaurantes, a empresa lucra fortemente com o modelo de franchising e propriedades. Isso gera margens altas e dividendos estáveis com muito crescimento. Na imagem que vocês estão vendo, os dividendos por ação são $7,08 no ano. O payout ratio é de 60,4%, ou seja, a empresa distribui um pouco mais da metade do lucro líquido aos acionistas. O preço por ação em 6 de 6 de 2025 era de $307,29. Se a gente multiplicar por 1.000, né, fazendo a simulação com 1.000, pessoal, vai ficar mais fácil para vocês. Vai dar $307.290. Vezes os dividendos anuais de 7,8, vocês terão aí por ano $7.080
E se a gente dividir isso por 12 para saber quanto é o mês, vai dar 590 dólares. Bom, o McDonald's é um ativo de geração de caixa totalmente previsível, com presença global, histórico de dividendo crescente há muitas décadas. Aí eu acho que todo mundo conhece, todo mundo já foi comer lá. O ideal para quem busca uma renda passiva com uma marca muito consolidada, exposição em consumo global e estabilidade de longo prazo. Se você quer que eu faça um vídeo com outras formas de diversificação no mercado internacional, deixa aqui no comentário. Eu quero saber outras formas de diversificação. Costco. O Costco foi fundado em 1983 com um modelo inovador de clube de compras por assinatura. O cliente paga uma anuidade para ter acesso a produtos de alta qualidade, com preços extremamente competitivos e em grandes volumes, com foco em eficiência e custo baixo e fidelização. A Costco se tornou a terceira maior varejista do mundo, atrás apenas de Walmart e Amazon. Possui hoje aproximadamente 870 lojas espalhadas pelos Estados Unidos, pelo Canadá, México, Europa e Ásia. Também é conhecido por uma gestão conservadora, margens enxutas e resultados consistentes. Pagam dividendos regulares e frequentemente distribui dividendos extraordinários, além de recomprar as ações. É um exemplo de resiliência e geração de caixa sustentável de longo prazo. É muito parecido assim, pessoal, com o modelo do Sam's Club no Brasil, né? Mas em uma escala global e com resultados muito mais superiores. Bom, Costco, mesmo com foco em crescimento, ele paga dividendos regulares, ainda que com yield um pouco mais baixo. Na imagem, os dados estão bem claros. Dividendo por ação, 5 dólares e 20 cents ao ano. O payout ratio é de 27,8, ou seja, distribui menos de 1/3 do lucro e reinveste o resto na própria operação. A explicação na imagem em termos de valores, o valor da ação em 6/6 de 2025 era de 1.014 dólares e 94 cents. As 1.000 ações multiplicado por esse valor vai dar 1.014 dólares e 1.014.940 dólares. Os dividendos mensais, se a gente multiplicar as 1.000 quantidades por 5 dólares e 20 centavos, serão 5.200 dólares por ano. Se a gente dividir esses 5.200 por 12, vai te dar um mês ali 433 dólares e 33 cents. Esse é um caso clássico, pessoal, de empresa com foco em crescimento, previsibilidade, distribuição constante de dividendos, tá? Mesmo com o dividendo um pouquinho mais baixo, o crescimento da ação é muito alto. É ideal para quem quer uma exposição ao consumo global com estabilidade e disciplina de capital. A Home Depot, pessoal. A Home Depot foi fundada em 1978 com 2 executivos que queriam criar uma loja de materiais de construção acessível e completa para nós, consumidores finais. Eles revolucionaram o varejo e o setor no conceito que a gente tem aqui de faça você mesmo. É um atendimento técnico dentro da loja impecável e hoje a maior varejista de materiais de construção do mundo, com mais de 2.300 lojas nos Estados Unidos, Canadá e México. É altamente lucrativa, resiliente, mesmo em ciclos econômicos mais difíceis, e tem longa tradição de pagar e aumentar os dividendos, com crescimentos estáveis e distribuição generosa de dividendo. Ela é muito parecida, pessoal, com o modelo que nós temos no Brasil da Leroy Merlin, tá? Eu vou colocar um comparativo aqui para vocês terem noção da grandiosidade do que é a Home Depot frente à Leroy Merlin. Então, só para, como eu falei no vídeo para vocês, para a gente comparar em termos de grandiosidade o que é a The Home Depot e o que é a Leroy Merlin no Brasil. Então, eu fiz uma tabela aqui. A fundação da Home Depot foi em 78, da francesa Leroy Merlin, não sei nem se é assim que fala Leroy Merlin, tá? Eu acho que não é. Eu já ouvi falarem, eu acho que não é assim que fala, mas tudo bem. No Brasil a gente conhece por Leroy Merlin. O tamanho, a The Home Depot tem mais de 2.300 lojas e a presença é global. A Leroy Merlin, 50 lojas no Brasil. O foco principal da Home Depot são materiais de construção, profissionais técnicos, né? E o da Leroy Merlin, bricotagem e reforma e decoração. A rentabilidade da Home Depot é uma empresa listada na bolsa, na NYSE, e o foco dela é o acionista. A Leroy Merlin não, porque é uma empresa privada do grupo Adeo. Os dividendos da Home Depot são históricos, sólidos e sempre crescentes. E da Leroy Merlin não paga dividendo porque é um investidor comum. The Home Depot. Bom, aqui na imagem nós temos os dividendos de 9 dólares e 20 cents por ação no ano. Payout ratio de 61,38%, ou seja, a empresa distribui mais da metade do seu lucro líquido aos acionistas. E o valor da ação em 6/6 de 2025 era de 367 dólares e 33 cents. Se a gente multiplicar
por 1.000 ações vai dar 367.330 dólares. Se a gente pegar ali os dividendos mensais de 9 dólares e 20 centos multiplicado pela essa quantidade, vai dar 9.200 dólares por ano. Se você quiser saber essa renda por mês em dividendos, vai dar 766 dólares e 67 centos. Está fazendo sentido para você? Já se inscreve nesse canal para não perder nada sobre o mercado financeiro internacional. Tributação para brasileiros. Gente, tudo que vocês recebem em forma de dividendos aqui nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo fora Brasil, precisa ser declarado para a Receita Federal no seu imposto de renda. Se você investe nos Estados Unidos, mas mora no Brasil, a declaração do imposto aqui, a tributação de dividendos, segue as regras abaixo. Retenção de 30% na fonte nos Estados Unidos sobre dividendo. Esse desconto já vem automático, tá, pessoal? Não tem como evitar ou recuperar. Tá morto. A morte e os impostos são as coisas mais certas que a gente tem na vida. Isso ocorre porque no Brasil não tem acordo de bitributação com os Estados Unidos, tá? No Brasil você precisa pagar o carnê-leão mensalmente e mesmo com os 30% retido aqui fora, o Brasil ainda pode cobrar um imposto complementar se o total de dividendos recebidos ultrapassar a faixa de isenção via tabela do imposto de renda, tá? São recolhidos mensalmente via carnê-leão, consolidado na declaração de imposto de renda no mês de maio. Agora, para quem é residente fiscal nos Estados Unidos, se você mora legalmente nos Estados Unidos com Green Card, o visto de residência local, enfim, a coisa já muda um pouquinho. Os dividendos de ações americanas não têm a retenção diretamente na fonte para residentes fiscais. Ou seja, você recebe o valor bruto e depois declara no IRS como parte da sua renda total. Você paga o imposto conforme a sua faixa de renda. Também tem uma tabela, tá, pessoal? Para quem mora aqui, devido à faixa de renda que vai de 0 até 20%, dependendo desse teu nível de renda. Isso é muito melhor do que pagar os 30% automáticos que são aplicados para não residentes. Benefício, pessoal. Você pode compensar o imposto pago nos Estados Unidos utilizando um crédito no IR brasileiro. Por exemplo, você recebeu 100 dólares, veio 70 dólares, já foram para o tio Sam. Você declara os 100 e abate 30 que já foram pagos. Como começar com pouco? Corretoras internacionais permitem a compra no fracionário, ou seja, fora do lote padrão. Exemplo, um lote de 100, ao invés de comprar um lote de 100 que vai me dar um valor um pouco mais alto, eu posso comprar no fracionário que é fora do lote padrão de 100, por exemplo, uma ou duas, e aí vai ficar muito mais barato. Com 50 dólares ou 100 dólares você já pode comprar uma, duas, três cotas de REIT, dependendo do REIT, e algum ETF, dependendo do ETF. O JP e a Stag são excelentes formas de começar a fazer esses investimentos. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra, tá? Pessoal, sempre foco em constância. Não é o valor inicial, não é o trade, eu não vou fazer trade. Nós vamos sempre fazer o quê? Fazer aplicações constantes para esse bolo sempre crescer e crescer e crescer e no final ter um bolo gigantesco. Parece básico, mas o americano faz isso, o brasileiro não quer isso, ele não faz. Ele quer a diquinha rápida, qual ativo que caiu porque eu quero comprar esse ativo para ganhar mais rápido 10, 15, 20%. E aí quando acontece isso, o cara às vezes pode até ganhar, tá? Mas não sabe a hora de vender. Eu tenho 25 anos de mercado financeiro, eu conheço em uma mão, 4 pessoas que sabem fazer isso igual maestros. O restante, vocês vão me desculpar, mas são vendedores de cursos, tá? Quem quiser comprar curso de trade aí, de algum trader que está fazendo propaganda de curso, pede pro cara, me manda seu imposto de renda, eu quero ver qual foi o trade que você ganhou, que eu quero conferir se realmente é verdade. Eu duvido que vão apresentar isso. Reinvestimento. Você recebeu 10 dólares de dividendos, pode sacar? Pode torrar? Pode, mas o mais inteligente é você pegar esses dividendos e reinvestir na própria cota ou em outra cota que você queira. A mágica de juros sobre juros. Isso aumenta seus ganhos futuros sem você ter que tirar nada do bolso. Isso é muito importante. Você acabou de aprender como é montar uma carteira de renda passiva em dólar. Seja com 100 dólares, seja com 1.000 dólares, seja com 1 milhão de dólares. O importante é você ter a educação para construir a sua liberdade financeira. Gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você ficou até aqui, coloca nos comentários, fiquei até aqui. Curta o vídeo se esse conteúdo te ajudou em alguma coisa. Se inscreve no canal para ter mais conteúdos como este. Se você quer saber tudo também sobre renda fixa em dólar, acesse o link na descrição. Fiquem com Deus.